Não, pior que eu para falar, meu Deus. Então vamos lá. Olá, começando aqui o 11º Conversa com Autores, coincidentemente no aniversário de 11 anos da Editora Reformatório. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para esse papo minha amiga, autora querida Márcia Barbieri. Boa tarde. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Prazer. Autora dos livros A Puta. A primeira edição é de 2014. 2014, pela Terracota. Terracota. Depois a gente fez essa segunda edição. E é um livro bem forte no catálogo, chama atenção o nome, depois a gente fala um pouquinho disso. Aí veio depois, eu estou falando aqui, eu sei que você tem outros livros antes, mas eu estou falando dos nossos. Sim. Aí veio Enterro do Lobo Branco, que na verdade teve uma primeira edição da Patois, foi finalista do Prêmio São Paulo, e aí depois de um tempo a gente lançou essa segunda edição, junto com A Casa das Aranhas, que esse é o primeiro que a gente ia publicar, depois acabamos lançando os três, porque os três compõem a trilogia do corpo. A trilogia que, na verdade, não é uma sequência da mesma história, mas tem o corpo como temática. Isso, é mais o fio temático, né, que fez com que eu entendesse que seria uma trilogia, e alguns personagens acabam voltando nos livros, né? Sim. Alguns personagens da Puta voltam no Enterro do Lobo Branco, depois voltam na Casa das Aranhas, mas tem muita gente que pergunta se é possível ler de forma independente. É totalmente possível. Totalmente. Você pode ler um e não tem a história, você não vai perder nada da história. Claro que lendo os três juntos tem algumas nuances que você vai aproveitar mais. Mas, inclusive, não tem uma ordem, né, que você obrigatoriamente precisa ler. Não, o que muita gente pergunta, às vezes eu falo, não tem uma ordem, mas assim mesmo, às vezes a pessoa quer começar pelo que veio primeiro, que seria A Puta. Bom, depois desses três, a gente lançou o ano passado, né, Márcia? O ano passado? É, o ano retrasado. Ah, já é 22, olha só. A gente já está no 24. É porque a gente está no comecinho, então confunde o Tempo de Cão, outro romance. Fora esses 4 livros, com a Editora Reformatório, você tem livros anteriores, né? Sim, que eu tenho. O primeiro de todos seria um livro de contos, Anéis de Saturno, que eu fiz de forma totalmente independente, lá para 2000 e... nem eu me lembro, mas acho que foi lá para 2009, entre 2009 e 2011, que eu não vou lembrar exatamente agora. Que foi quando surgiu aquele clube do autor, que você colocava na plataforma e conseguia imprimir quantas cópias você quisesse. Sim. E claro que a diagramação ficou mal feita, eu não entendia nada, mas eu só queria ter o livro de forma física para não perder a história. Mas você que fez tudo, diagramação? É, eu fiz tudo. Por isso que não está bem feito esse primeiro, não foi bem feito. Porque eu fiz tudo. Aí depois desse, acho que foi em 2011, eu lancei pela Multifoco As Mãos Mirradas de Deus, que também são de contos. Que assim, na verdade, As Mãos Mirradas de Deus, na época eu não gostei muito da diagramação, porque eu já via, né, os defeitos do livro, que eu mesmo tinha feito de uma forma bem amadora. Eu não gostei tanto, passou. Aí o próximo foi o Mosaico de Rancores, que aí já foi com a Terracota, do Cláudio Prites. Sim. A gente acabou se conhecendo, ele fez a edição, que foi inclusive o Mosaico de Rancores, depois saiu em 2000, eu não lembro as datas, acho que 2016, na Alemanha, foi traduzido. Sim. Você está bem internacional, né? Porque esse foi traduzido na Alemanha, A Puta foi traduzido nos Estados Unidos, agora A Casa das Aranhas está em vias de também ser traduzido, né? Sim. Então... e foi, que nem eu falei, foi meio coisas que ocorreram meio que de forma, como que eu vou dizer, um pouco por sorte, de alguém encontrar, gostar, indicar, e por enquanto tudo foi meio, né, falado.
Pois é, e aí ainda você falou isso, por sorte, alguém gostar, ler, gostar. E eu, como editor e até como vendedor dos seus livros, sei que tem gente que gosta muito da tua literatura, né? Eu conheço pessoas que colocam esses livros nas suas listas de preferidos. Eu me lembro que o Arnaldo Afonso, ele veio comentar comigo, ele até escreveu, né, uma quarta-capa com orelha de algum livro. E foi taputa dessa segunda edição. Dessa segunda edição, e eu tinha falado com você para ele escrever, ele escreveu, a gente conversou, sei lá, para ele escrever, porque ele tinha conversado comigo e ele falou, pô, é o melhor livro que eu li naquele ano, quando saiu a primeira edição. É uma das pessoas que adora a sua literatura. Mas tem muita gente que acha difícil, né? Você já escutou isso? Sim, já escutei bastante. E acho que depende do livro também, né? Mas tem bastante gente que acha, porque, por exemplo, eu estou pensando aqui nos tipos de leitores, né? Se for um leitor que está preferência para narrativa linear, em detrimento da linguagem, por exemplo, talvez ele não se identifique com a literatura, com a minha literatura, porque ali, às vezes, a história acaba sendo um pano de fundo, às vezes para um trabalho temático que eu quero ter, ou por um trabalho de linguagem, mais do que o trabalho da narrativa em si, de contar uma história. Não que eu não goste de contar uma história, mas eu acho que é o próprio, sei lá, o próprio estilo, cada autor acaba escrevendo e nem sempre sai como a gente planejou. Às vezes a gente até planeja fazer esse um pouco mais narrativo, e às vezes ele não necessariamente sai narrativo, né? Às vezes predomina a linguagem. Tem todo um trabalho, inclusive, com pontuação, com algumas escolhas que talvez o leitor que esteja muito acostumado assim com aquela coisa muito certinha estranhe no começo, né? Mas sim, depois entra. Principalmente em Enterro do Lobo Branco, eu fiz ele pensando numa proposta, eu vi que muita gente conseguiu seguir, que era tirar a pontuação. E muita gente me falou, não, eu estranhei no começo porque eu ia ler, não ia entender nada, mas depois eu percebi que eu conseguia eu mesmo pontuar, fazer a leitura que era a mesma proposta, que às vezes automaticamente a gente pontua, né, os textos enquanto a gente está lendo, a gente faz nossa pontuação meio que interna, né? Sim. E aí eu fiz pensando nessa proposta, além também do trabalho de deixar algumas coisas meio dúbias, porque aí teria duas formas de ler, e também um pouco não para confundir, mas para o leitor realmente, às vezes, ser obrigado a voltar. Não, tu parece uma coisa meio sática, né? Pensar que vai ter que voltar para... Sim, para entrar mesmo ali. Sim. E conseguir engrenar ali numa velocidade de cruzeiro de leitura, entrar na obra mesmo, né? Sim. Agora, deixando um pouco a literatura de lado, Márcia, você é de que bairro de São Paulo? Você nasceu onde? A pequena Márcia cresceu onde? Então, é que eu não sou originalmente de São Paulo, eu tô aqui faz 18 anos. Então você chegou ontem. Mas eu nasci em Indaiatuba, que é interior de São Paulo. Mas desde que eu vim para São Paulo, eu estou na Zona Leste, que é no extremo da Zona Leste. Você tinha quantos anos quando você veio para São Paulo? Mais ou menos, você lembra? Eu tinha 26 para 27. 26 para 27. Você, então, cresceu em Indaiatuba, no interior de São Paulo? Eu cresci, toda a minha família é de Indaiatuba. Estudou lá? Na verdade, eu saí de Indaiatuba com 22, para fazer um Nesp em Assis, que também é interior. Sim, conheço lá. Né? Então, para mim, foi bem diferente a experiência de São Paulo, porque é totalmente diferente do que eu estava acostumada. E Assis, de final de semana, parece que desaparece todo mundo daquela cidade, você anda na rua, não vê ninguém, né? E na época que eu estudei era pior ainda, né? Você fez o quê? Letras? Letras. E eu fiz assim, na época eu tinha ganhado a inscrição para fazer na Unesp, eu nem sabia onde era Assis, eu
É que nem eu falei. Que é longe, não é tão Isso perto. que eu ia falar, porque eu não entendo de escala. Aí eu olhei, eu fui pela... Porque antes, na Unesp, eu acho que agora mudou, mas você era obrigado a escolher 2 línguas estrangeiras. E aí eu pensei, que língua eu escolho? Eu falei, não, vou escolher por beleza, porque eu queria fazer letras por causa de literatura desde o início. Uhum. Aí em Assis tinha francês e tinha italiano. Eu falei, então vou fazer em Assis por causa das línguas mesmo, mas eu não tinha noção da distância da minha cidade. Embora, assim, independente da distância, na época eu não ia ter como ficar indo e voltando, não tinha nem condições econômicas de... Então, de qualquer forma, eu teria que ficar na faculdade. Então, na época, fiz letras, fiquei na moradia da própria Unesp, ganhei bolsa, auxílio. Mas era república ou já tinha, como tem algumas universidades hoje, um esquema de um quartinho? Era república com outras pessoas? Era uma moradia da própria Unesp mesmo, como se fosse uma república, mas era da Unesp, que você tinha que solicitar, né? Aí tinha que comprovar que você não tinha condições. Tipo CRUSP. No mesmo esquema. Aí você morava, lógico, com outras pessoas normalmente, que nem eu morei com muita gente. Sim, isso que eram normal. 3 pessoas no quarto, né? Só que sempre tinha aquelas pessoas que não tinham condições e acabava por falta de documentação ou porque não tinha lugares suficientes, ficando sem, mas também não tinha condição de pagar uma república. Então, às vezes, um quarto que era para 3 pessoas, às vezes tinha ano que ficava 5, 6 pessoas nos... Bom, mas é bom, quando é jovem dá para aguentar. Não, eu acho que é uma, assim, lembrando, eu acho que foi uma das experiências, e até hoje, quando eu lembro, eu acho que uma das mais gostosas, essa época de ter saído, ter ficado na universidade. Acho que mudou muito agora a Unesp. Acho que não tem mais esse esquema de muita gente fora, mas na época que eu fui, a maioria absoluta eram pessoas de outras cidades. Outras cidades, sim, acontece muito. Mas a pequena Márcia, lá em Indaiatuba, já gostava de livros, já lia, já tinha esse hábito? Então, aí, assim, lembrando que na minha família ninguém tinha o hábito de ler, porque meu pai é agricultor, então meu pai, ele não tem ensino formal nenhum, na verdade, né? Então ele não tem nenhuma familiaridade com livro, não tinha livros em casa. Eu tinha uma irmã mais velha, 4 anos, que ela morava com a minha avó e tinha uma biblioteca perto da casa da minha avó, que era no centro. E às vezes eu ia com a minha irmã, enquanto ela ia fazer o trabalho, fazer pesquisa, e aí eu lia isso com... Porque eu lembro que, como a gente morava, por questões quando a minha irmã nasceu, minha mãe ficou doente, ela acabou morando com a minha avó. E eu ficava sempre os finais de semana com a minha irmã. Então, na época, quando eu comecei na biblioteca, devia ter uns 7 anos, que eu lembro de um livro, que eu não lembro o nome, obviamente, mas eu lembro que era de um gato que subia no telhado. Eu só lembro isso que foi o primeiro livro, que eu devia ter estava no primeiro ano, estava começando a ser alfabetizada. E eu lembro que a minha irmã procurando as coisas, como ela era 4 anos mais velha, e eu ficava lá lendo. Então, acho que, assim, relembrando, acho que a minha experiência com o livro foi mais por intermédio se eu pensar assim, por intermédio dos professores da minha irmã. Porque depois, com 9 anos, comecei a ler Manuel Bandeira, Carlos Drummond. Olha só. Porque eu era 4 anos mais nova, então a minha irmã pedia os livros, eles se indicavam, lá era obrigatório na época, e aí a minha irmã trazia, ficava lá e eu acabava lendo. Então foi meio por isso que eu comecei a me identificar. Então, e gostar. E que na época eu nem sabia, né? Mas aí você passou a procurar outras coisas. Aí depois eu fui sempre, e por intermédio da escola também. Porque aí na minha escola tinha a biblioteca da escola. Eu não tinha livro em casa, mas eu conseguia pegar muitos livros na biblioteca da escola. Agora, aí você fez letras, se formou, foi dar aula até hoje. Por que essa risada? Porque dar aula, nossa, óbvio, foi uma escolha muito consciente, né? Lecionar, escolher letras, eu lembro que na época, claro,
que todas as escolhas também têm os poréns. A gente escolhe porque na época eu estava numa determinada situação. Eu lembro que na época que eu escolhi prestar letras, eu tinha duas opções. Ou eu prestava letras em Assis ou psicologia. Eu poderia optar por psicologia. Eu já gostava de literatura, eu já escrevia. Aí o que eu imaginei? Ou eu faço psicologia ou eu faço letras, que eu acho que as duas coisas podem me ajudar a escrever, a desenvolver. Eu optei por letras por dois motivos. Primeiro, porque eu tinha algo familiar muito complicado com a loucura. Então, eu achei que fazer psicologia talvez mexesse com coisas que eu não iria conseguir lidar depois. Então, eu fiquei com um pouco de receio. E o outro motivo era a questão econômica, porque psicologia era integral. E eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia que se eu passasse, como eu iria me sustentar dentro. Eu nem sabia se eu ia conseguir ir, na verdade, né? Eu prestei porque eu tinha ganhado, fazer o cursinho comunitário, ganhar inscrição. Então, foi por essas duas razões. Letras, o que eu pensei? Eu falei, o que eu imaginei? Vou lecionar, e aí eu leciono um período, e o outro período eu dedico a literatura. Eu estou rindo porque na prática, óbvio, né? Claro que eu faço isso, eu leciono um período só, mas eu leciono 40 horas aulas. E você dá aula para qual período, para que série? Então, para que ano? Normalmente na prefeitura é mais ensino fundamental 2, que é 6º ou 9º ano. Então, esse ano especificamente, cada ano eu pego uma série diferente. Esse ano eu peguei 8º e 9º. Uhum. E como é que as crianças se portaram quando eles souberam que a professora deles escreveu um livro que chama A Puta? É engraçado, né? Porque talvez os pais desses alunos. É que na escola da prefeitura talvez os pais não se intrometam tanto. Mas a criança, né? A professora escreveu A Puta. Como é que funciona isso? É engraçado, porque eu não costumo falar para eles que eu sou escritora. Mas hoje em dia, nas redes sociais, na internet, você acha que eles não vão stalkear a professora? É isso que eu falo. Só que sempre tem também algum professor que comenta com eles. Vocês sabiam que tal professora, ela escreve. Aí, obviamente, que eles vão olhar, né? Uhum. Aí, quando eles chegam no título, é engraçado, porque muitos falam, professora, é verdade que você é escritora? Eu sou escritora. Eu achei você no Google, mas quais livros você escreveu? Aí eu falo, escrevi Enterro do Lobo Branco, escrevi Mosaico de Rancor. Não, professora, mas tem um outro livro, que aí eles começam a dar risada, até um pavor. Mas tem outro livro que eu vi que a senhora escreveu. Qual livro que vocês estão falando? Eu falei, porque tem vários. Eu falei, vocês estão falando da puta? E eles... Aí eles riem, dão risada, algum... É engraçado, né? Porque eles falam mesmo eu dou aula para 6º ano, e mesmo 6º ano, eles têm muito acesso à pornografia hoje em dia, por causa do celular, né? Mas quando é o professor que escreveu, né, um livro que chama A Puta, eles ficam muito admirados, assim, como assim? Né? E achando aquilo... Aí eu explico, aí eu tento explicar para eles, não é pornografia, aí explico a história, a parte narrativa, né? Falo, tem pornografia, eu falei, tem algumas partes eróticas, mas não é, que aí eles começam, professora, mas traz pra gente, vamos lá. Eu falei, não é para a idade de vocês, é apropriado, porque vocês não entenderiam, tem uma linguagem própria. Né? Mas assim, eu acho engraçado eles, né? O jeito que eles lidam com a sexualidade, porque de um lado é muito escancarado, né? Sim. E de outro lado tem uma timidez infantil, né? Até para falar. Eles não conseguem, né? Para falar, talvez entre eles seja mais fácil, mas é interessante. Talvez se fosse numa escola particular. Olha, pai, minha professora escreveu um livro que chama Puta, em tempos aí, agora isso... Você sabe que eu tenho feito, olha só o que eu vou falar, né? Mas eu tenho feito as reimpressões dos livros numa gráfica, onde a pessoa que me atende é uma evangélica. Eu ia falar um pouco. E ela não fala o nome desse livro de jeito nenhum, então às vezes eu falo, quais os livros que estão prontos? Aí ela fala ali, está a Terra Dentro,
tal, não sei o que, os Aranza e a P. Falar P, que livro é esse? Aí, puta, não, ela não fala, ela não fala. E é engraçado que você falou assim, eu tenho um pouco de, às vezes, problema, mas não é nem em relação aos livros em si, mas a mesmo conteúdo, às vezes, de aula, que você tem que falar, alunos evangélicos, às vezes, eles, por eles terem esse contato na igreja, às vezes eles confundem muito, né, esse tema da sexualidade. Então, por exemplo, já aconteceu, um filme, a classificação é Juno, sobre gravidez na adolescência, que é o que mais tem filme, sim. E é o que mais é bom, e é o que mais tem na adolescência. Veio vários pais reclamarem que a professora estava dando conteúdo, como que eles falaram, que eu achei muito engraçado, de cunho sexual, conteúdo pornográfico, eu não lembro, mas veio vários pais questionarem que eu estava expondo doideira, os filhos deles a conteúdo pornográfico. Ou seja, claro, né, que aí chegou lá o coordenador, sabia do que se tratava, qual filme, mostrou, mas mesmo assim, ou seja, se não mostra a classificação, não, é apropriado, não, faz parte do currículo, você tem um problemão. Olha só, e o Juno hoje poderia ser bom porque você pode continuar a aula para temas mais atuais ainda, né? Porque a própria atriz, a menina que fez, hoje é um homem trans. Você acredita que eu não consegui? Esse debate. Então, eu não sabia, né? Porque eu passei, foi ano passado, eu passei esse Juno, eu não sabia que a menina tinha, né? Depois tem um livro, né? Falando da experiência, eu ia fazer esse debate. Só que aí, como veio muitos pais falando do filme, eu falei, não vou fazer, porque se eles descobrem, né? Se por uma coisa muito mais simples, porque o filme, na realidade, não passa nenhuma cena, né? Sim. Pode passar insinuação, palavrão, mas não passa cena. É um filme até bem, na minha concepção, na minha lembrança, faz tempo que eu vi, mas bastante indicado para jovem. Sim. E você, como professora e como escritora, você consegue, por exemplo, trazer conversas, debates para a sala de aula sobre literatura, ou isso é impossível? Está fora do currículo, da grade ali? Você não pode? Você tem a liberdade, por exemplo, de pegar um livro e trabalhar com seus alunos? Tem o texto que seja um livro que, tipo, texto indicado para aquela faixa etária. Tem, isso está dentro do currículo. E eu acho que talvez a dificuldade maior hoje em dia seja convencer o aluno da importância da leitura. Por causa de claro que aí entra todo o contexto também, se a gente pensar, não tem nem a ver, não é econômico, político mesmo, de achar que a literatura não tem essa... E para eles não tem, não é uma coisa assim... Não serve para nada. Não serve para nada. E aí, para você convencer ele que não serve para... que você não precisa... Nem tudo precisa servir para alguma coisa prática, que aí entra, né, a parte do capitalismo. Porque para eles, mas para que eu vou ler se tem na internet o resumo? Para que eu vou fazer se eu posso pegar na internet comentários sobre isso? Então, eu acho que hoje em dia a dificuldade não é está tudo dentro do currículo, você consegue justificar com o currículo da cidade o trabalho com a literatura. Eu acho que, para mim, pelo menos, claro que aí tem a ver com a estrutura, com a quantidade de alunos em sala de aula, né? Então, você não consegue fazer eu, pelo menos, falando assim, eu, professora, porque aí também tem as dificuldades de você, como talvez pessoais, de personalidade. Eu sou uma professora um pouco mais, não sei, às vezes eu vejo que professores mais autoritários, às vezes eles conseguem um domínio maior, acaba dando, de certa forma, um resultado melhor do que quem tenta fazer um trabalho mais de uma forma mais light, eu vou dizer. Eu não sei também se é uma afição de quem não é autoritário, porque talvez se eu perguntar para alguém autoritário, ele fala, não, sou autoritário, mas não adianta, não adianta nada, né? Bom, você tem um filho, que idade tem seu filho? 17. Ele lê? Você conseguiu fazer ele ler ou ele só lê mensagem de celular?
Não, é assim, ele leu já, até a gente estipulava um horário para ler junto. Teve uma época que ele leu muito mangá, leu o livro. Aliás, uma vez ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele leu o livro do Marcos Reis, e ele falou assim: mãe, você deveria aprender com ele. Isso, ele tinha uns 12, 13, porque ele escreve de uma forma que fica um suspense que você quer chegar no final do livro. Eu achei até engraçada a percepção dele, né? Que é um livro infantil que já é feito para, né, esticar. Mas hoje em dia ele encontrou o funk. Ele gosta de hip hop, funk, mas a leitura eu acho que tem até a ver com o fato de eu ser mãe dele e o pai dele também ser da parte de literatura, e eu acho que ele pegou um pouco de ranço com literatura. Eu não sou desse pai, dessa mãe direto com o livro, enchendo o saco, escrevendo, lendo. Escrevendo, e muito assim, ele tem muito... muito óbvio, desde que ele é pequeno eu saio para eventos de literatura. Então, às vezes ele ia junto, achava um saco, lógico, porque não é pai dele. Coitado. E quando ele não ia junto, ele também achava ruim. Por quê? Porque está deixando ele pela literatura. E aí, depois do Tempo de Cão, você já tem coisas novas? Está escrevendo? Como é que tá? Eu estou escrevendo aí, eu já vou falar. Estou até com medo de falar com o Marcelo. Você é esse livro maravilhoso que vai vender muito. Mas eu estou escrevendo. Já tem nome, que é Em Nome do Pai, porque tem uma referência aí meio psicanalítica que vai ter no livro. Romance. Por que essa preferência toda por romance, né? Mas tem um motivo, assim, o romance. O Mosaico eu não conheço, mas é romance também. É romance. Todos os seus livros? Não, os primeiros são contos. Mas aquele que você diagramou? Fiz 3, né, de contos. Mas, assim, a preferência por romance, na verdade, é por eu me sentir mais acompanhada quando eu estou escrevendo romance. Porque o conto ele é meio esporádico, você pode fazer um conto, de repente, aí depois você faz outro. O romance me dá uma percepção de que eu tô sendo escritora. Todos os dias você vai ali ao livro. Que nem eu falei, com nem exceções. Que você não vai escrever, só para ler um trecho, para ver alguma coisa. Com exceções, porque às vezes acontece alguma coisa, doença, ou o dia... Aconteceu 1000 coisas, não deu para fazer isso. Mas a ideia é todo dia abrir o arquivo e escrever, mesmo que seja uma linha. Sim. E quanto tempo mais ou menos assim você fica num romance? Ou não tem essa? Cada um é uma história diferente, de tempo assim, você passou escrevendo. Então, eu tento me programar, é por isso que eu falei, eu tento escrever todo dia exatamente para me programar para não levar mais do que 2 anos. Não que eu precise necessariamente, na verdade é o tempo que eu me sinto bem fazendo. Não quer dizer que possa durar mais ou menos, pode, mas é até o tempo, pelo pouco tempo que a gente tem, também tem isso. Bom, mas então, se a gente for contar o Tempo de Cão, do tempo que você me entregou até ele sair, você falou que ele saiu, foi no 2022, no final de 2022. Então esse livro já está pronto, daqui a pouco você está aí com ele. Marcelo! Já está nessa fase, assim? Não, mas ele está, assim, já tem... não está finalizado, mas tem pelo menos 1/3, mais da metade. Já está mais da metade do livro. E me diz uma coisa, Marcinha, para a gente ir aqui para os finais. E como escritora, qual que é o seu desejo, as suas expectativas, o que você busca? Né? Dinheiro. Não tem nada mais fácil? Não, se tivesse dinheiro era melhor, né? Porque a gente pensa em questão assim, mas você nunca escreveu por causa de dinheiro? Não, nunca escrevi por causa de dinheiro, mas, por exemplo, se eu ganhasse dinheiro, possibilitaria eu ter mais tempo para a escrita. Mas aí você vai ter que mudar, então, você vai ter que escrever, tipo, seu filho tem razão, você vai ter que pegar uma linha mais Marco Rey, escrever ali
aqueles romances policiais, assim, Mas umas mesmo coisas assim, de eu acho suspense, que é difícil, de né? linguagem mais fácil, você chegar num grande público. Mas aí eu falo brincando. Não, brincando não, que eu falei, óbvio que se tece para ganhar, mas a gente sabe, por exemplo, premiações são poucos. Se a gente for pensar, são poucas premiações que tem, e é sempre uma... Eu não falo que é uma loteria, mas acaba sendo uma loteria, porque literatura é subjetivo. Sim. Então, não quer dizer que você... Mas, obviamente, que se você ganha um prêmio, e não tem nem... Eu não estou falando nem no sim, também, que nem a gente já discutiu, acho que várias vezes sobre isso, da legitimação dos prêmios em relação aos livros. E não quer dizer que o livro ganhou, ele seja necessariamente bom, mas, obviamente, que atrai leitores se ganhar algum prêmio. Então, mas assim, eu acho até que na lista dos finalistas já dá uma visibilidade ao livro, né? Um pouquinho. Sim, mas tem o que a gente comentou também, que eu acho que a literatura é muito rotativa. Sim. Então, por exemplo, mesmo pessoas, às vezes, que ganharam em algum ano, se ela não continuar ali sempre em algum prêmio, ela é meio que esquecida também, né? Eu tenho essa impressão. Se passar muito tempo fora desse circuito, né? É difícil. E olha que tem cada vez mais gente escrevendo, né? Sim. A gente tem mais gente escrevendo do que leitores. Isso que eu fico impressionada, porque quando você vê quantidade de pessoas que mandaram originais para as editoras, quanto a APRE, né? São muitos originais, ou seja, tem muita gente escrevendo. Tem muita gente escrevendo. E aí depois sabe-se lá o que fica. Mas eu também perguntei, porque assim, eu escuto N coisas, né? A maioria dos escritores falam assim, gostaria de ter leitores, mais leitores, mas isso é uma coisa muito óbvia, né? Agora, tem gente que gostaria, por exemplo, de ter um livro numa grande editora, publicado numa grande editora. É um desejo teu? Então, eu não tenho esse desejo por uma coisa meio específica, talvez minha, mas talvez duas coisas. Eu não acho que estar numa grande editora necessariamente você vai ser mais lido. Pode ser, claro, se a editora não apostou nesse autor. Se a editora não apostar naquela, você pode sair numa editora grande, com as pessoas que saíram em editoras grandes e, vende menos do que quando estava numa editora independente. Sim, já aconteceu, né? Então, eu não tenho muito isso. E outra coisa que eu acho é que, na minha visão, editoras grandes, os livros são muito pasteurizados, no sentido de ter muita... eu acho que, assim, por exemplo, você pega um livro de uma editora grande, é muito difícil você achar um erro, ou você achar que aquele livro está mal escrito. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma coisa meio de patronização, exatamente por isso. Umas formulinhas de escrita nesse que sentido. A gente vê muito. Assim, eu, pelo menos, tenho essa impressão. Não sei se é geral. Perfeitamente. Né? Mas eu tenho essa... Então, por esse motivo, eu não teria esse desejo, porque, Conceição, eu sou meio chata, então você vai tirar não tem sentido, isso daqui tá aqui. Às vezes não tem mesmo um sentido, mas você quer deixar lá, não tem. Então, uma coisa que talvez os nossos amigos, as pessoas não saibam, mas eu acho que você vai lembrar, claro, é que quando a Puta saiu, a primeira edição lá na Terracota do nosso amigo Cláudio Brits, eu tinha lido o original, a gente tinha conversado, e eu te falei de mudar umas coisinhas, e falei da pontuação, e você falou pra mim, não, eu quero que o livro saia. E aí... E eu nem lembro. Não, mas na verdade, ali foi mais... E aí você falou, não quero, não vou publicar, e aí eu vi o livro sendo lançado. Falei, Mas foi mais porque, de forma imediata, ele não foi nem por mudar, mas tudo bem que se fosse mudar, acho que eu ia falar, né? Mas você chegou a comentar, você chegou... Eu comentei, nem eu lembro, porque faz tempo. Mas... E, na verdade, naquele tempo a gente ainda não tinha se amizade, né? A gente se conhecia, sabia quem você era, mas a gente ainda não tinha amizade. Não tinha essa intimidade para discutir essas coisas. Ficava meio assim, bom, então então vai, então não dá. Então eu nem lembro quem me indicou você, porque eu não te conhecia pessoalmente, alguém falou.
Eu acho que foi na época do Imensidão Íntima dos Carneiros, ali do Marcelo Maluf. Pode ser. Que eram Que foi quem todo mundo ali amigo, Cláudio Blitz então, também. É isso que eu ia falar. Eu conheci o Marcelo Maluf porque eu fiz um curso lá na Terracota. Sim, e aí conheci o Marcelo Maluf, o Cláudio Blitz, por acaso, descobri que morava no mesmo bairro, sim, né, na Zona Leste. Mas foi mais por isso, porque eu tinha mandado para você, para Patuá, na época, e para o Cláudio Blitz, que eu estava fazendo o curso. Que era o que eu achei que nem fosse, que inclusive, né, infelizmente, a Terracota faleceu. Acabou, né? Depois teve um tempo que ela mudou para uns livros de psicologia, virou a linha editorial para livros acadêmicos. Que já era uma linha que tinha mas a literatura estava ali mais pelo Cláudio Blitz. Sim, né? O Cláudio que inventou. A editora era do sogro dele. Eu acho aí o Cláudio inventou de enfiar a literatura lá, ferrou. Porque não tá a literatura brasileira contemporânea acabou com o negócio do fogo. Aí o Cláudio Blitz não tinha que comprar. Eu falei, não, mas não é que foi a falência, a editora. Fechou. Eu falei, não. Acho que um dia eu falei sem querer. Mas foi. Mas não foi, não. Ele fechou mesmo. Eles pararam. E hoje ele está, inclusive, muito bem como psicólogo, né? Psicanalista. Sim, na época que eu conheci ele está mais feliz do que como editora. Porque dá muito trabalho e tá ganhando mais dinheiro, isso tá trabalhando, né? O que não falta é doido. Pois é, doido. Que eu tô fazendo, aliás, psicanálise. Inclusive. Como eu não consegui dinheiro dando aula, nem escrever. Inclusive, agora talvez a gente precise procurar o Cláudio Blitz, não como editor, mas pra gente ir lá, né? Fazer análise, ter um tratamento, acompanhamento, porque tem que ser meio maluco para querer ficar. Sim. Nessa ideia de literatura, né? E quem tá de fora normalmente vê, né? Que tipo, mas como assim você fica e não quer? Como assim você gasta com isso? Né? As pessoas de fora não... Tá certo. Marcinha, eu quero te agradecer por essa conversa, por esse papo. Te agradecer também pela confiança da gente ter esses 4 livros juntos. É uma alegria para mim, um prazer. Respeito muito seu trabalho, sua trajetória, seu projeto literário. Hoje compreendo ele melhor do que lá naquela época em que tive contato a primeira vez. Então, dizer que feliz com o nosso papo, com a nossa amizade, com os nossos livros juntos. Aproveitar para dizer que a gente está gravando essa conversa aqui no CERN, onde está rolando aqui as comemorações de 11 anos da Editora Reformatório. Vamos ter aqui um bate-papo agora. Depois nós vamos ter um sambão lá da ZN, tu fica aqui para dançar. Eu não dancei, mas eu vou ficar. Você não é muito de beber, que eu sei, né? Eu bebo muito pouco. Mas toma umas que aí você dá uma animada. Pra conseguir. Mas agradecer muito pelas publicações, pela amizade, por ter me convidado. E porque o seu trabalho fica maravilhoso. Porque fora a parte e fora toda a parte da distribuição, que você faz muito bem, mesmo com todos os entraves que a gente sabe que tem, né, com as dificuldades. E que eu fiquei super feliz. Obrigado, querida. É isso aí. Tchau. Valeu, Marcinha. Acho que foi tudo bem. Talvez tenha passado um pouquinho das meia hora que eu estou tentando estabelecer.